Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 5 de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 2. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 2, a primeira atividade pediu para você ler o texto e fazer a pontuação dele. Se você tiver comprado a apostila, você vai fazer a pontuação direto no texto, direto nas folhas da apostila aí. Agora, se você não comprou a apostila, você vai ter que copiar o texto no seu caderno e colocar a pontuação. Porque senão você vai colocar um monte de vírgula, um monte de ponto aleatório aí, não tem jeito, né? Então você vai ter que copiar esse texto aqui. Não é minha culpa, tá, gente? Não foi eu que fiz o PET, não. Só estou ajudando vocês a responderem, tá? Então, tem que copiar o texto, não tem outro jeito, não. A não ser que você tenha a apostila. Aí já fica mais fácil, porque você pode pontuar direto nela. Então, eu já vou ler o texto com a pontuação, tá certo? Eu coloquei a pontuação aqui de vermelho, mas como o texto é grande, não teve como eu aumentar muito a letra, não. Mas de todo jeito, vocês vão conseguir fazer, porque eu vou ler o texto aqui e vou falar a pontuação, tá certo? Então, vocês podem tirar um print para vocês conseguirem copiar tudo direitinho, com calma depois. Tire um print dessa primeira parte aqui e tire um print desse finalzinho aqui também. Muito bem, agora que vocês já tiraram o print para vocês poderem copiar depois, eu vou fazer a leitura do texto aqui só para confirmar. O último pedaço de frango. Estava ouvindo a leitura das crônicas que pedira aos meus alunos, vírgula, cujo tema era a culinária mineira, ponto final. Então, meu aluno Nirton contou, 2 pontos. Travessão. Certo dia, vírgula, só havia sobrado um pedaço de frango com quiabo que minha mãe havia feito no almoço, ponto final. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua, vírgula, quando escureceu e o estômago roncou, ponto final. Para provocá-lo, vírgula, eu gritei, vírgula, quando ele estava lá no alto do barranco, vírgula, soltando o papagaio, 2 pontos. Travessão. Ô Nelson, vírgula, só tem um pedaço de frango para o jantar, ponto de exclamação. E comecei a correr, ponto final. Nelson, vírgula, então, vírgula, começou a recolher sua pipa e eu zunei para o morro acima, vírgula, sabendo o quão rápido era meu irmão, ponto final. Uma crônica conta uma situação que durou um curto período de tempo, ponto final. Pelo título, vírgula, o que você acha que vem por aí? Ponto de interrogação e reticências. Cheguei afobado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango, ponto final. A baba estava tanta que a asinha voou e foi aterrissar longe no chão, ponto final. Nisso, vírgula, ele fez uma pausa a meu pedido, vírgula. Então perguntei à turma, 2 pontos. Travessão. Como será que acabou a história? Ponto de interrogação. Célio deu o desfecho mais inesperado, vírgula, que provocou gargalhadas diante de tanta maldade, 2 pontos. Travessão. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer, ponto de exclamação. Mas o final foi bem diferente, ponto final. Conta o Nirton, 2 pontos. Travessão. Meu irmão chegou muito rápido, vírgula, mas quem foi mais rápida foi a Faísca, vírgula, minha cachorra, ponto. Ela pegou, vírgula, no chão, vírgula, o último pedaço do frango e embarafustou pelo mato adentro, ponto final. Nem para mim, nem para ele, travessão, concluiu meu irmão, vírgula, pesaroso, ponto final. Então, essa foi a resolução da questão 1, onde era só para você colocar a pontuação. Vamos à questão 2. Indique nas linhas abaixo a pontuação utilizada por você no texto
e indique motivo de seu uso. Então, é para você colocar aqui quais sinais de pontuação que você colocou no texto e por que você os colocou. Essas explicações são condizentes com o nível do 7º ano. Então, eu não coloquei nada muito aprofundado, não. Coloquei uma resposta que é condizente com aquilo que o 7º ano já tem estudado, já tem aprendido. Então, o ponto final, onde a gente colocou ponto final, foi porque é para finalizar frases afirmativas ou negativas. Ponto de interrogação, usado em perguntas. Travessão, indica a fala dos personagens. 2 pontos, introduzem fala de personagem. Ponto de exclamação, indica que a frase foi dita com certa emoção. Reticências, que são aqueles 3 pontinhos, indica que uma ideia ficou em aberto, deixando para o leitor subentender o restante. Vírgulas indicam pequenas pausas na leitura. Essa questão da vírgula aqui, ó, a vírgula pode ser utilizada por diferentes motivos, com diferentes objetivos. Mas quando você faz a leitura, naquele lugar que apresenta uma vírgula, você faz uma pequena pausa. Então, no geral, a vírgula serve para indicar pequenas pausas na leitura. Eu não coloquei aqui especificado o uso de cada uma das vírgulas que tem lá no texto, porque senão a gente iria aprofundar demais o estudo e a gente teria que colocar explicações que o 7º ano nem estudou ainda, né? Então, a questão de vocativo, de aposto, de oração subordinada, essas coisas no 7º ano a gente ainda não estudou. Por isso que eu não coloquei o uso ou o objetivo de cada uma das vírgulas do texto. Mas, no geral, você pode colocar essa resposta aqui que ela fica certa. As vírgulas indicam pequenas pausas na leitura. Atividade 2. Leia o texto abaixo e responda às questões. Então, você vai ler essa notícia aqui e aí você vai responder as perguntas. Questão 1. Qual o assunto tratado nesta notícia? O assunto tratado são os 20 anos da morte do poeta Carlos Drummond de Andrade. Questão 2. Veja que a notícia está sem título. Que título você daria ao texto? Poderia ser esse aqui, ó. Morte de Carlos Drummond de Andrade completa 20 anos. O importante é que você tem que utilizar um verbo e esse verbo tem que estar no presente do indicativo, porque quando a gente faz uma manchete, ou seja, o título de uma notícia, a gente tem que utilizar um verbo e esse verbo tem que estar no presente. É desse jeito que faz o título de uma notícia. Ele tem que ser resumido, conciso, bem informativo, praticamente está resumindo o que a notícia vai falar e ele tem essa característica de apresentar um verbo no presente. Já dentro da notícia, os verbos vão aparecer em sua grande maioria no tempo passado, mas no título da notícia a gente coloca o verbo no presente, que é para destacar que é uma notícia nova, uma notícia atual. Questão 3. Na primeira linha do texto, o que quer dizer a expressão o mais carioca dos mineiros? Quer dizer que Carlos Drummond de Andrade, o poeta, nasceu em Minas Gerais, mas passou grande parte da vida no Rio de Janeiro, tendo registrado o cotidiano da cidade em sua obra. Por isso, ele era, de certa forma, carioca também. É porque ele era mineiro, mas ele passou muito tempo da vida dele lá no Rio de Janeiro. Ele gostava muito de lá e escrevia muito nos poemas dele sobre os costumes, sobre a população, sobre o Rio de Janeiro. Então, ele era mineiro, mas ele era carioca também. Questão 4. Você conhece algum texto de Carlos Drummond de Andrade? Então, essa é uma resposta pessoal, você vai colocar sim ou não. Eu quis colocar mais algumas informações aqui, só a termo de curiosidade para vocês, porque agora vocês vão conhecer um textinho do Carlos Drummond de Andrade, um trecho, né, do poema O Homem, as Viagens, do Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto muito desse poema, eu vou ler o meu trecho favorito para vocês. Só resta ao homem estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver.
É porque esse poema fala um pouco sobre as viagens que o homem fez à Lua e sobre o sonho, né, a vontade do homem visitar, conhecer outros planetas. E aí, de certa forma, ele faz uma crítica, com uma linguagem bem poética, a essa necessidade que o homem tem de procurar vida em outro planeta, de conhecer outro planeta. Quando, na verdade, a viagem mais perigosa que ele fica hesitando em fazer é a de conhecer o interior do próprio ser humano. Então, por que será que o ser humano fica querendo ir para outros planetas, sendo que a tarefa que ele ainda não completou foi conhecer o próprio ser humano, foi conviver, aprender a conviver em paz, em harmonia, uns com os outros, ser humano com ser humano. O que será que o homem está procurando em outro planeta que não tem aqui? Não é verdade? Então, eu gosto muito da reflexão que esse poema nos faz ter. Atividade 3. Veja as charges e indique a crítica de cada uma delas. Então, você vai fazer a leitura de cada uma dessas charges aqui, e aí você vai colocar qual que é o assunto delas. Na primeira aqui você tem uns jogadores de futebol, esse aqui deve ser o técnico, né? Aí um jogador de futebol vai e fala assim, o que houve com ele? Tem um jogador aqui que tá com a cabeça baixa aqui, né? Parecendo que ele tá chorando ou está machucado. Ficou sabendo que o Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora. Então, na verdade, esse jogador aqui parece que ele parou o jogo, né, quando ele ficou sabendo dessa notícia e veio para cá refletir sobre esse grande problema que é a destruição das florestas aqui no Brasil. Então, a crítica que está sendo feita aqui é com relação à destruição das florestas. No texto 2, está escrito assim, ó, tem uma família e eles estão em frente à televisão e alguns estão mexendo aqui, ó, no computador ou no celular. Eles estão juntos, estão em família, mas nenhum está interagindo com o outro. Tempos modernos. Eu adoro estes nossos momentos em família. Ele está sendo irônico, né? Ele está dizendo uma coisa, mas pensando e fazendo outra. O que adianta eles estarem em família, sendo que eles não estão interagindo, não estão conversando, eles estão ligados aí nas redes sociais, na tecnologia. No texto 3, você tem aqui essa charge super machista, onde tem um homem desesperadamente segurando uma mulher que está conversando no telefone e saindo correndo. Por que ela está querendo correr? Não acredito não. Amiga, um queima no shopping. Calma, mulher, é um incêndio. Na verdade, a queima a qual ela está se referindo, a realidade é que o shopping está pegando fogo, tem um incêndio no shopping. Mas quando falou esse queima no shopping, ela entendeu que era uma queima de estoque, ou seja, uma promoção. Aí ela vai correr para lá para comprar as coisas com preço mais barato. E por que eu falo que é machista essa charge? É porque está colocando a figura da mulher como um ser consumista, como se o homem não comprasse não, né? Como se o homem também não fosse consumista. Está querendo dizer que essa questão do consumismo estaria ligada diretamente à questão do gênero, e isso não é verdade. Tanto homens quanto mulheres são consumistas. Isso aí não tem a ver com o sexo, não tem a ver com o gênero da pessoa, não. Tem a ver com os costumes, com a criação, com os valores da pessoa. E na última charge aqui você tem um menino em cima de uma pilha de sacos de lixo, ele está com um binóculo, e aí alguém fala para ele, e o carro do lixo, Joãozinho? Perguntando, né, cadê o caminhão do lixo para pegar esse lixo todo aqui? Então, vamos colocar aqui, com as nossas palavras, qual que é o tema de cada uma dessas charges. O texto 1 está fazendo uma crítica à destruição das florestas no Brasil. O texto 2 está fazendo uma crítica ao uso excessivo de celulares, o que acaba afastando as pessoas dos relacionamentos reais. O texto 3 está fazendo uma crítica machista ao consumismo. Ô, gente, essa questão do machismo aqui é a minha interpretação. Se você não visualizou, não interpretou um machismo aí, você não coloque. Mas como essa aqui é a minha resposta, ela é baseada na minha interpretação. Eu achei essa charge aqui machista. Ela está fazendo uma crítica machista ao consumismo. Se você não acha que tem machismo aí, então você não coloca. Você pode colocar só que é uma crítica ao consumismo, tá certo? E o texto 4 está fazendo uma crítica à falta de coleta de lixo em determinadas áreas urbanas. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 2 do PET 5, do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado.
Deixem o seu like, se inscrevam se ainda não forem inscritos. Se puderem compartilhar o vídeo para me ajudar, eu agradeço muito. Vocês podem ficar à vontade para resumir as respostas que vocês tenham achado que ficaram grandes, tá certo? Porque na verdade aqui eu só estou dando uma explicação. A resposta você pode colocar do seu jeito. Não é obrigatório copiar igualzinho a mim, não, tá certo? Terminar o vídeo, eu quero mandar um salve especial para Heloísa Aguiar Prates e para todo mundo de Teófilo Otoni. Um salve para o Douglas Matos, para Sofia e para todo mundo de Marilândia. Um salve também para minha colega Silvana Soilo e para todo mundo de Timóteo, no Vale do Aço. Um abraço. Um salve para o Luiz Henrique e para todo mundo de Sardoá. Salve para Amabile e para todo mundo de Reduto. Um salve também para o Diego Corte, um abraço. Isis 123, um salve. Arthur Vale de Melo e para todo mundo de Nanuque, um salve. Joelma Aparecida Silva e também para Vitória, da Escola Estadual Dona Lica Raposo, um salve para vocês. Shadow Free Fire, chegou a hora do seu salve, um abraço para você. Janice Maria e também para o Arthur Henrique Borges Barbosa e para Ana Luísa Ana e todo mundo de Conselheiro Lafayette, um salve e um abraço para vocês. Matheus Felipe e para todo mundo de Janaúba, um salve. Um salve também muito especial para o Gustavo e para a professora dele, a professora Maristela Coelho. Um salve para você, colega, e um feliz Dia dos Professores. E aproveitando, já quero também desejar um feliz Dia dos Professores para todos os meus colegas que estão aqui no meu canal, prestigiando o meu trabalho. Um parabéns muito especial para vocês. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo um excelente trabalho durante esse estudo remoto. E força aí, galera. Contem comigo para ajudar vocês aí nas aulas com esses pets aí, que não está fácil não. Então, um feliz Dia dos Professores para vocês e um salve. Muito bem, então eu fico por aqui e a gente se vê na próxima correção. Até mais. Beijo. Tchau.